Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e que esse dia seja um dia especial na sua vida. É o que eu desejo, é o que eu gostaria que o Senhor trouxesse a cada um daqueles que vão estar assistindo a esse vídeo. Um vídeo que trata do estudo da carta aos Gálatas, que Paulo escreveu ali, tentando trazer uma solução para um problema que surge logo no início da existência dessa igreja. Paulo passou por ali, trouxe os seus ensinamentos, os seus evangelhos, e na sequência ele continua suas viagens missionárias, mas outros chegam ali trazendo um judaísmo que insistia em permanecer dentro do cristianismo. Pessoas que entendiam que o cristianismo era uma derivação, inclusive até nos primeiros anos, todos enxergavam no cristianismo como se fosse uma seita do judaísmo. E nesse aspecto, nessa visão, dessa forma, surgiram pessoas que tentaram trazer para dentro do cristianismo nascente as mesmas coisas que Cristo, quando esteve aqui na terra, ele lutou contra elas, mostrando que a religiosidade não servia. Mas Paulo, então, de imediato, ele começa a tratar desse assunto porque ele vê o perigo disso. E ele é muito objetivo, ele é muito direto. Nós vamos ver aqui que ele não perde tempo, né? Já na abertura da carta, nos versos 1 até o 4, quando ele se apresenta, quando ele faz ali o prefácio, a saudação, ele já é objetivo, ele é direto, ele não perde tempo. E nessa saudação, ele já vai trazendo ali uma confirmação de uma questão que é muito importante naquele momento. A confirmação do apostolado dele. Porque essa era uma questão que era levantada por aqueles judaizantes, por aqueles falsos mestres que surgiram depois da passagem de Paulo ali, abrindo aquelas igrejas, como Derbe, Listra, Icônio, né, e Antioquia, e aquelas pessoas trouxeram um ensinamento equivocado, que não condiz com aquilo que Cristo fez e com o que Paulo havia ensinado pela ação do Espírito Santo, que lhe trazia essas revelações. Então ele já chega de cara dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo da parte dos homens, não, mas originado em quem? Em Cristo Jesus. Então esse negócio de dizer que os outros 12 apóstolos, então eles estão ali empossados nessa condição, eu também tenho a mesma condição, porque diretamente de Cristo eu recebi isso. Para você que conhece a história da estrada de Damasco, quando ele se converte, então ele tem direito de trazer essa colocação, e ele fala com muita clareza. Eu vou ler o versículo 1 para não restar dúvidas, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ponto. É isso aí. Eu estou falando com vocês como alguém que está autorizado por Cristo. Então a minha autoridade apostólica, ela é genuína, ela é verdadeira, e vocês me escutem, por favor. Em outras palavras, assim, talvez Paulo usou aquela veemência. Então, nós vemos ali nesses primeiros 4 versículos, que é a parte inicial da carta, que normalmente é gasta com uma saudação assim, mais amorosa, e em que você traz ali algumas informações sobre a saudade, sobre a alegria de poder falar com... Não, ele não gasta tempo com isso. Ele vai direto ao assunto. Nos versos 6 e 7, nós encontramos ali um momento em que ele já esclarece qual é o motivo. Por que ele está fazendo aquele contato, por que ele está mandando essa carta, que é uma carta geral, né? Não era apenas para uma igreja, mas para todos daquela região da Galácia, daquela parte da Galácia. Então ele já quer deixar bem claro que o motivo é esse. E ele no verso 6 e no verso 7, ele fala direto do problema, ele fala do desvio do evangelho, ele questiona, ele pergunta, que na verdade ele usa até um cinismo ali, digamos assim, quando ele diz: maravilho-me de que vocês saíram do evangelho verdadeiro, quer dizer, vocês estavam no espírito e agora estão se derivando para a carne. Ele estava estupefato, ele estava na verdade indignado com aquela transformação, e ele nesses 2 versículos ele já mostra a motivação de toda a carta. Tudo que ele vai trabalhar dali por diante é baseado nessas questões que ele mostra aqui, né? E dizendo: o evangelho não é outro, não existe uma segunda via, não existe uma alternativa. O evangelho é aquilo que, pela ação do Espírito Santo, por uma postura e uma determinação de Cristo Jesus, eu trouxe para vocês. Não há outro, é esse evangelho. Tudo que se fizer além disso é desnecessário, e tudo que fizer menos que isso transforma e empobrece o evangelho. Então andem nele.
A partir do verso 8 e 9, ele é rigoroso em dizer o seguinte: se eu aparecer, se um anjo aparecer entre vocês e pregar algo diferente do que eu preguei, vocês sejam anátema. Quer dizer, apartem-se, não ouçam, não participem, porque obviamente não é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi expressa naquele evangelho que eu deixei para vocês. Naquele evangelho que eu prego por todo canto, porque ele é genuíno, ele é puro, ele não tem adaptação humana, ele fala de liberdade, de libertação daquelas práticas que um dia anunciaram Jesus, mas ele veio, e quando ele veio, então o que nós temos que ter é posturas dessa vinda, desses ensinos que ele traz. Aquilo tudo ficou para trás, foi útil, nós vamos ver aqui na continuidade do estudo, ele reconhece a utilidade da lei e dos ensinos de Moisés, mas que de hora em diante Cristo se sobrepõe a tudo isso e traz a solução definitiva para a vida do homem, perdoando-lhe os pecados e lhe dando uma abertura para uma vida nova. Isso está ali no verso 8 e 9, ele trabalha essa questão. Não ouçam, se afastem. Quem trouxer essas informações diferentes de um evangelho distinto daquele que eu ensinei, caiam fora. Quer dizer, é uma mensagem muito atual. Hoje nós temos vivido muitas situações que trazem evangelhos diferentes do que Cristo comentou. Né? Inclusive, uma das nossas tarefas, elas serão direcionadas a isso. Né? No final eu vou falar com vocês sobre essa questão. Do verso 10 ao 16, ele de novo invoca ali a sua autoridade, ele usa de novo ali de argumentos, de posicionamentos, né? Porque ele diz assim: olha, eu estou persuadindo agora homens, né? Eu tenho que fazer média com homens, ou eu tenho que ficar ligado, direcionado a Deus? No verso 10, na parte B, ele diz assim: ou procuro agradar homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Senhor Deus. Ou seja, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês, nem fazer média, como talvez algum daqueles falsos mestres faziam, né? Ganhando e angariando a simpatia das pessoas. Que Paulo era um cara meio secão, meio diretão, assim, meio parecido com o pastor, né? E às vezes não tinha muita simpatia de algumas pessoas. E isso trazia a abertura para que pessoas ali com um pouco mais de docilidade, digamos assim, e mais simpatia, lançasse a semente de um evangelho demoníaco, porque aquele evangelho ele trazia de novo a prisão, a qual Cristo trouxe a libertação. Então, é obra do diabo, não é obra do Espírito Santo, né? Por engano de pessoas, mas servindo ao diabo sem querer, como aconteceu com Paulo antes dele se converter, achando que servindo a Deus, mas serviam então à vontade do nosso inimigo, né? Anulando ali a obra, tentando anular a obra do Senhor Jesus. Então, nessa visão, ele entre o 10 e o 16, ele quer trazer essa compreensão, né? Mostrando o seu passado, mostrando a conversão dele. Ele conta a história que ele era ali um perseguidor, mas ele mostra também com muita clareza que ele tinha uma ação muito forte de temor a Deus desde o útero da sua mãe. Então, mesmo até aquelas coisas que ele fez, que ele reconhece de erro, de perseguição e até de morte dos cristãos que tinham na sua região ali, ele compreende, ele entende que aquilo tudo, ainda assim ele fez enganado o seu coração, achando que servia a Deus. Mas que na conversão e na transformação, que foi genuína, que foi direto da parte de Deus, então ele passa a servir o Evangelho e não a perseguir o Evangelho. Então, do 10 ao 16, nós vemos que ele busca trazer de novo essa questão da autoridade para anular aqueles argumentos daquelas pessoas que diziam: não, Paulo não andou com Jesus, Paulo nem conheceu pessoalmente Jesus, ele simplesmente agiu ali depois e agora está se arvorando aí no direito de apóstolo. Então ele combatia isso mostrando a história dele, mostrando a ligação e a sinceridade dele na busca das coisas do Senhor Deus, e que na estrada de Damasco, sendo visitado pelo Senhor Jesus, então ele se tornou verdadeiramente um pregador do Evangelho. Qual Evangelho? O único e verdadeiro, oriundo de Cristo Jesus. Então, basicamente era assim que ele fazia, nesse momento na carta, invocando essa autoridade. O verso 11 e 12 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens,
porque não o recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele insiste, enfatiza essa questão para poder manter então as suas apologias, os seus conceitos, as suas exortações, os seus posicionamentos ali, para ver que se os Gálatas então voltavam para o caminho do verdadeiro evangelho. Então isso que nós encontramos ali no verso 10 até o 16. E mostra que ele temeu sempre a Deus e que essa conversão tinha levado ele a participar então da pregação do evangelho, e nos mostra que ele não tinha nenhum tipo de ação, nenhum tipo de atitude que fosse ligada às lideranças de Jerusalém, aos apóstolos originais, digamos assim, né? Aqueles que foram discípulos de Cristo, como Pedro, como João, como o irmão de Jesus, Tiago, que não era discípulo íntimo de Jesus, ele passa a ser depois da morte e da ressurreição do irmão. Então aqueles que lideravam a igreja de Jerusalém, Paulo, do verso 17 ao 24, você vai ver que ele nos mostra que ele tinha uma ligação, ele teve um contato com eles, mas que ele não vivia sob a orientação daquele povo. Apesar de que nós vemos lá no capítulo 15, e parece que capítulo 15 de Atos nos mostra um momento posterior a essa carta. Porque no capítulo 15 de Atos nós vemos que houve uma reunião. E entre as pessoas que estavam envolvidas ali, estava Tiago, Pedro, João e todos os outros, uma boa parte dos apóstolos originais, digamos assim, e mais Paulo. E veja o que ficou decidido então, nesse que é o primeiro, nós entendemos, que é o primeiro concílio da igreja cristã, né? Primeira reunião das lideranças para estabelecer alguns posicionamentos. Ele dizia assim, olha, resumindo o que foi decidido: pelo que julgo, né, quem estava na presidência, provavelmente o Tiago, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, o judaísmo não vai fazer parte do cristianismo. Não é obrigatório que a pessoa corte o prepúcio, que ela guarde luas ou então datas que o judaísmo tem como importante. Nós podemos até guardar, mas mantendo o cristianismo como, né, eu digo assim, nós, aqueles que eram judeus. Paulo vai pregar para os gentios, que não eram judeus, então eles não tinham que se transformar em judeus também. É isso que esse concílio diz. E no verso 20 complementa o que eles queriam que então o cristianismo trouxesse, que eram práticas que o judaísmo tinha, mas que também são aliadas com aquilo que Cristo ensinou. Não era uma volta ao judaísmo, era preservar conceitos do judaísmo que Jesus mesmo chancelava. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Ok? Então essas são as questões. Eles orientam: não usem comida de sangue obtido pela sufocação de animais. Essa é uma questão cultural, mas que eu, por exemplo, respeito. Outra questão, a prostituição. O cristão, ele não tem que estar ligado à prostituição. O cristão verdadeiro tem que cuidar da pureza do seu corpo. E a idolatria, que é a questão mais importante. E além disso, lembrar também dos pobres, né? Havia ali uma necessidade que tivesse essa compreensão. Nós vemos pela sequência, uma das outras coisas que o judaísmo traz, ensinando, é que haveria uma preocupação de olharmos para aqueles mais desfavorecidos. Essas são as questões que o Atos capítulo 15 mostra, e que talvez nos dê a informação que quando ele escreve aos Gálatas isso não tinha acontecido ainda, porque ele fala com muita clareza aqui que ele tinha uma certa liberdade, ele tinha uma independência, né? Conta que ele teve com Pedro 15 dias, mas não viu mais nenhum deles outros. Depois esteve com Tiago um pouco, ele continuou os seus trabalhos, voltou em Jerusalém alguns anos depois. Pode ser que essa visão que ele fala de ter voltado ali, conversado com Tiago, seja aquele concílio, mas como não tem nada específico, alguns imaginam que seja um outro encontro. Mas isso não importa, mostrando que Paulo quer dizer para eles: olha, apesar de eu não estar naquele grupo, quando eu voltei, na verdade não quando eu voltei, quando eu vim para o cristianismo, eu não me preocupei em ficar sobre a égide e sobre a direção de ninguém. Eu já tinha alguém que tinha trazido sobre mim a sua vontade, que era Cristo Jesus. Me preocupei em ter contato com os outros que tinham a mesma unção, mas ele quer mostrar aqui, ele traz para eles uma
uma certa independência nesse início, né? E aí depois nós vemos que no capítulo 15 de Atos, essa situação foi trabalhada, eles chegaram num consenso, e Paulo então continuou pregando como ele pregava. E aqui nós vemos essa preocupação. Paulo traz e no capítulo 2 nós vamos continuar falando sobre esse assunto ainda, porque ele conta do episódio de Tito, que foi ali e era grego e não foi obrigado a ser circuncidado, né? Mostrando que já havia uma coerência e um acordo entre as lideranças dos apóstolos originais e que vinham do judaísmo, e Paulo, que também era judeu, mas agora pregava o evangelho aos gentios, e que não ia impor em nenhum momento essa fé e essa cultura judaica. Ainda mais que entre todos os 12 apóstolos, queridos, nenhum era mais judeu, conhecia mais da história judaica, conhecia mais da legislação e de todos os escritos, porque Paulo, diferente dos outros homens que eram leigos, que eram pessoas mais humildes, Paulo foi criado aos pés do melhor rabino que havia, que era Gamaliel. Então, se havia alguém que conhecia o judaísmo, era Paulo. E ele agora quer abrir mão desse judaísmo para pregar aos gentios, porque os gentios iam receber o evangelho simples, puro e direto de libertação de Cristo Jesus. Paulo zela por essa pureza e por essa liberdade efetiva do evangelho. Cristo fez tudo o que era necessário. A nós agora cabe apenas continuar no processo de santificação, porque aquilo que Cristo te deu é um presente que você vai fazer ele funcionar na sua vida andando nos caminhos que Cristo ensinou. Amém? É isso aí que é o primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Para você que está nos acompanhando e quer participar efetivamente, eu quero que você escreva algo ali, 5, 6 linhas, sobre evangelhos que você vê nos dias de hoje, no século XXI, ministrando coisas contrárias ao que o evangelho real e verdadeiro de Cristo nos é apresentado pela Bíblia, né? Pode colocar, você pode lembrar inclusive daquele que eu preguei domingo passado, que é aquele desvio doutrinário que leva as pessoas a ficar buscando e rebuscando maldições hereditárias e tentar ali buscar o perdão de Deus, inclusive para as pessoas, como se nós pudéssemos ser interventores e intercessores de perdão de Deus para outras pessoas, quando na verdade o perdão que nós recebemos, ele é feito pelo meu arrependimento direto com Deus. Ninguém de nós aqui, a não ser Cristo Jesus, pode fazer essa intermediação, né? Então esse é um exemplo que eu estou citando para você, mas existem outros, né? Só você ligar a tua televisão, você assiste. Então a tarefa é essa. A palavra que eu quero que você guarde é fizerdes, tá bom? Então se você essa é a palavra senha, tá bom? Fizerdes. Guarde ela aí, tá bom? Anote que uma hora nós vamos precisar dela. Muito bem, é isso aí que eu queria passar para vocês. Essa é a nossa primeira aula. E ouçam, discutam, apresentem questões sobre o capítulo 2 que virão lá. Se ficou alguma dúvida em algum dos versículos aqui do capítulo 1, coloque que o pastor vai estar respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim o bom Deus permitir.